Quando fazemos uma análise real e honesta na Bíblia, vemos que a intenção de Deus é revelar Cristo em tudo o que ele fez. Se o homem pudesse ter controle sobre os seus sentimentos, ele não pecaria. Se Satanás não se rebelasse contra Deus, o que incentivaria o homem a pecar? Assim sendo, por que Cristo então seria expiado no madeiro, tendo uma morte tão sofrida? Nenhuma crueldade foi tão grande quanto o que fizeram com Cristo. Sendo verdade que a humanidade consegue, com as suas ações próprias, se livrarem do pecado, então por que teríamos um cordeiro a nosso benefício antes da criação do mundo? Eu sou Fabrício Mendes, fica comigo até o final, pois é sobre a doutrina da expiação que vamos falar hoje. Ao fazer Adão e Eva, Deus começou a civilização humana. Quando os pais da humanidade comeram um fruto proibido, literalmente eles declararam a sua independência de Deus. Deste tempo em diante, todos os filhos de Adão nasceriam num mundo com uma aversão a Deus e uma vontade inclinada para o pecado. Agora, toda a vontade é direcionada e regida pelo pecado. A depravação total não é que toda pessoa já é tão má quanto possa ser, mas apenas que a natureza dela não produz nada bom. Agora só há uma forma para que essas pessoas, para que nós nos livrássemos desse terrível estado: a regeneração e a santificação através da expiação de Jesus Cristo no Calvário. A expiação é a provisão de Deus para a nossa salvação, da qual temos benefícios da morte de Cristo e a oferta do seu sangue, nos justificando diante de Deus, nos tornando assim amigos de Deus. A provisão através da expiação foi concedida quando éramos inimigos de Deus. Desta forma, não há o que o homem salvo ou aquele que ainda não foi salvo possa fazer para merecer esse mérito, recebendo então o nome de graça. Agora, por meio de Cristo, Deus não atribui a mim mais os meus pecados. Assim, todo o propósito de Deus, antes da fundação do mundo, que era de glorificar o seu Filho, foi estabelecido e consumado para todo sempre. Agora, o único esforço que temos é espalhar as boas novas aos pecadores, para que eles se arrependam de seus pecados. Levo aqui em consideração que sai por aí evangelizando e sem apresentar ao pecador a sua situação real, que é de rebeldia contra Deus, é inútil. A expiação de Jesus foi única e perfeita e capaz de reconciliar a humanidade a Deus. Por quê? Primeiro, ele viveu uma vida sem pecado. Por isso que é uma utopia dizer que o homem consegue viver sem pecar, ou que podemos, em linhas gerais, ser iguais a Cristo. Segundo, somente Jesus poderia ser perfeito o suficiente para a expiação ser aceita por Deus. Terceiro, a ressurreição. Assim, a expiação ficou perfeita. Um homem perfeito, expiado como cordeiro no altar de Deus. Quando ouvimos dizer que os regenerados foram compros por Cristo, é porque o sangue de Jesus foi aceito por Deus para libertar o homem da escravidão do pecado. Como o plano original de Deus era revelar o seu Filho a toda a criação, a expiação de Cristo foi necessária. Por mais que pareça estranho, mas na mente de Deus a morte expiatória de Cristo estava desde a eternidade como um pensamento central e a provisão essencial no propósito eterno da própria criação. É daí que vêm as declarações apostólicas de uma eleição dos remidos antes da fundação do mundo. A morte de Cristo não foi uma expiação pelo pecado de modo abstrato, nem uma mera vingança de Deus, mas em vez disso, um preço de resgate pago pela redenção eterna dos pecadores regenerados pela obra do Espírito Santo. E a expiação de Jesus é a prova integral que Deus não tem privilégio com o judeu ou com o judaísmo.
Se o propósito de Deus é Cristo e se o propósito de Cristo é a igreja, então a igreja é a porta que nos leva ao caminho de volta a Deus. A fé na expiação e na regeneração é dada por Deus. Por isso podemos descansar na obra salvadora da cruz. Se Cristo nos salvou no auge de nossa pecaminosidade, Ele é fiel para nos manter salvo até a nossa glorificação. A expiação remove toda razão para o homem ter orgulho e glória e atribui tudo a Cristo. Somente Ele é digno de receber a devida glória. Então, essa historinha que vamos chegar no céu e alguém irá nos agradecer por ter pregado o Evangelho a Ele, isso é uma falácia. Ou que aquela pessoa que ganha almas para Cristo tem mais privilégio, tem mais bênção da parte de Deus. Isso é mentira também. Vamos crescer, gente, chega de papinha. Eu vou deixar na descrição um artigo muito útil sobre a expiação de Cristo que vale muito a pena você ver. Eu gostaria também de saber muitíssimo mesmo como foi a sua experiência com a expiação e com a regeneração de Cristo. Deixe seu comentário. Aproveita, já se inscreva no canal www.youtube.com/alfacdo. Vai lá, se inscreva, deixa o seu joinha legal, compartilhe com seus amigos e até a próxima, querendo Deus. Tchau!